nós vamos concluir uma série de mensagens que a nossa juventude trabalhou nos últimos meses. A série Vencendo Gigantes da Vida. E nesses meses, os nossos jovens do Ministério FIT e os nossos adolescentes do Ministério SALT meditaram e refletiram à luz da Bíblia sobre diversas situações que nos afastam de Deus e impedem que tenhamos uma vida feliz. Aprendemos como, pelo poder de Deus, vencer alguns gigantes. Falamos sobre medo, ouvimos sobre desânimo, sobre solidão, sobre ansiedade, sobre tentação. Trabalhamos também sobre a ira, a mágoa, a tristeza, a dúvida, fracasso e inveja. Vários temas, vários pregadores, Deus trabalhando nos nossos corações de maneira muito especial. E hoje vamos finalizar essa série refletindo sobre vencendo o gigante da culpa, vencendo a culpa. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, você a colocar o seu coração diante do Senhor, você que está em casa, a estar atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração, para que a palavra dele encontre um espaço, terra fértil e boa, para que ela seja semeada. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, quando estaremos meditando a respeito da Tua palavra, refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para nós, as nossas lutas, as nossas dúvidas e o peso de culpa que, por vezes, vem sobre nós. Que o Senhor trabalhe no nosso ser, que o Seu Santo Espírito fale conosco e que sejamos constrangidos a nos mover para um caminho de luz, de bênção e de vida. Que o Senhor possa falar aos corações de todos aqueles que estão atentos à Tua voz. Longe de nós toda desatenção, mas que possamos nos atentar para a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a ler comigo, todos que estão aqui presentes, você que está em casa também, ler o Salmo 32, versos 1 e 2. Olha a declaração do salmista, quando diz assim, como é... Todo mundo junto, gente, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Todos nós nascemos nascemos inclinados para o mal. Nascemos inclinados para nos distanciarmos de Deus. E a isso nós damos o nome de natureza pecaminosa. Nós estamos em uma posição de culpa diante de Deus. A natureza de pecado nos faz sermos gerados distante de Deus. Uma vez que pela fé a pessoa e qualquer pessoa aceita o sacrifício de Jesus, ela é regenerada para uma nova natureza, uma nova criação. Também ela é tornada justa, apesar do seu pecado, não pelos seus méritos, mas pelos méritos e pelo preço pago por Cristo na cruz. Assim, a nossa posição, que antes era de culpados, agora é de inocentes. E nada, nem ninguém tem o poder de nos tirar dessa posição. Somos, pelos méritos de Cristo, declarados justos e inocentes. Não há mais uma posição de culpa sobre nós. E o salmista diz, como é feliz alguém que tem os seus pecados, as suas transgressões perdoadas. Mas você sabe
que mesmo após a nossa redenção, a nossa nova identidade, somos nova criatura, até que sejamos glorificados e tornados perfeitos, e isso só acontecerá no céu. A nossa carne, a nossa natureza humana ainda trava uma guerra, uma batalha contra o nosso espírito. É famoso o texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e ele confessa: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que reside em mim, esse sim. Agora nós não estamos falando mais de natureza de pecado, mas estamos falando de atitudes que vão contra a vontade de Deus. E a isso nós chamamos de atos de pecado, ao qual todos nós estamos sujeitos e lutamos todo dia nessa mesma batalha enfrentado pelo apóstolo Paulo e por todos os seres humanos. E sempre que falhamos, sempre que pisamos na bola, sempre que damos um passo em falso e o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que ainda reside em mim, esse sim, um sentimento profundo de culpa toma conta do nosso ser. A posição de culpados pela natureza do pecado, do qual todos nós fomos gerados, só é vencido por intermédio de Cristo. Não há nada que você possa fazer que possa tirar de você a culpa pela natureza do pecado. Apenas Cristo. O sentimento de culpa pelos atos de pecado, que é um grande gigante na nossa vida, deve ser encarado por cada um de nós. De frente. Os nossos atos de pecado geram um peso de culpa e nós precisamos encarar isso. Como é feliz, diz o salmista, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É feliz porque pecado e transgressão gera tristeza. Pecado e transgressão gera angústia, um peso de culpa que gera tristeza. E feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A culpa produz profunda tristeza. E eu não estou me referindo de uma tristeza por causa de um luto, por causa de uma ofensa que você sofreu, estou me referindo de tristeza por causa da culpa. Duas são as reações diante dessa tristeza da culpa. Ou você se arrepende, ou você tem remorso. Ou você caminha para o arrependimento, ou você caminha para o remorso. E apenas uma delas propiciará a você o alívio, a paz e a felicidade experimentada por aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. Quero ler com vocês o texto de Paulo na segunda carta aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 7, versículos 5 a 10, e eu vou ler na versão parafraseada de Eugene Peterson, a mensagem, por se tratar de uma linguagem mais jovem, né? E aí nós vamos entender o cenário a partir da sua transcrição, e depois os textos nós voltaremos para Almeida, NVI e tudo mais, mas o relato gostaria de ler com vocês na versão A Mensagem, que diz assim: quando chegamos à província da Macedônia, não tivemos sossego. Paulo está falando. Os conflitos na igreja e os temores no coração nos deixaram ansiosos. Não conseguíamos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Então, Deus, que levanta os abatidos, nos deu novo ânimo com a chegada de Tito. Ficamos felizes apenas por vê-lo, mas o alívio veio com o que ele nos disse sobre vocês.
sobre quanto se preocuparam e lamentaram por minha causa. Minha preocupação transformou-se em tranquilidade. Sei que causei grande preocupação a vocês com a minha carta. Ainda que tenha me sentido mal na época, sinto-me bem agora, quando penso em como tudo acabou. A carta aborreceu vocês, mas por pouco tempo. Agora estou contente, não por terem se aborrecido, mas porque foram desafiados a mudar. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele. E saíram ganhando, não perdendo. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala as nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, mas quem permite que a tristeza o desvie do Deus vivo, cheio de remorsos, que pode levá-lo a um estado terminal? Paulo está, mais uma vez, escrevendo aos seus amados irmãos da igreja de Corinto. E na sua primeira carta, Paulo trata de maneira dura com aqueles irmãos. São vários os desvios doutrinários e morais que ameaçam a vida daquela comunidade cristã. Fico pensando que pastorear a igreja de Corinto devia ser o sonho de todo pastor. Só que não. Cheia de problemas. Imagino, fico pensando, pastor Cláudio, o ministério fit da igreja de Corinto, como será que era? Ministérios jovens da igreja de Corinto. Porque olha só o que Paulo fala na primeira carta, e veja se você se sentiria culpado por alguma dessas advertências. Paulo fala que no meio deles está havendo divisão e facções. Ele diz, 1 Coríntios 1,10, que não haja entre vós divisões. Cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Havia racha, divisões naquela igreja. E Paulo fala, vocês são culpados. Havia naquela igreja imoralidade. 1 Coríntios 5,1 diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja que Paulo está abismado com o nível de imoralidade no meio daquela igreja, a ponto de que os gentios agiam melhor que eles. Vocês são culpados, Paulo está falando. Havia entre eles litígio resolvido nos tribunais pagãos. E ele diz no capítulo 6, versículo 5, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. As questões locais, eles levavam para terceiro, para fora de igreja, e Paulo diz, vocês são culpados. Havia no meio daquela comunidade prostituição, e do capítulo 6, versículo 16, Paulo diz, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Vocês são culpados de prostituição. Havia no meio daquela igreja problemas na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 20 e 21, Paulo diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Vocês não estão levando a sério as coisas de Deus, vocês são culpados. Havia também desordem na manifestação pública dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vocês não estão entendendo como deve ser o proceder, vocês são culpados. Esses são alguns pequenos problemas simples e fáceis de se tratar que Paulo revela e aponta para os irmãos de Corinto na sua primeira carta. Aqueles irmãos estavam, na verdade, caminhando para um abismo. Ou se tomam atitude, ou
destruição na certa. O amor e a preocupação de Paulo com aquela igreja estão claros, como ele expressa no capítulo 4, versículo 14 dessa primeira carta. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. O zelo de Paulo por eles era tanto que ele não se importou em confrontá-los, em admoestá-los. Há uma diferença de termos entre admoestação e exortação. Quando nós falamos de exortar o irmão, nós estamos dizendo de animar, de incentivar, de estimular. Exortação é uma coisa boa, né? Às vezes a gente fica, puxa, levei uma exortação, mas isso é algo bom. Agora, a admoestação, e Paulo se refere a ela na sua carta, é uma censura. A admoestação é uma repreensão. Em algumas linguagens, na NVI, vai usar advertência. Paulo está acusando e censurando aqueles irmãos, mas ele diz: isso eu faço por amor, como filhos amados, como vocês sendo meus filhos amados. Às vezes, alguém ser condescendente com você, com o seu ato de pecado, com a percepção de que o seu caminho não está levando para um caminho de vida, agir com brandura e mansidão, colocar panos quentes, alisar e dar um cafuné na sua cabeça, dar um jeitinho, isso não é sinal de amor. Paulo está falando: eu estou admoestando, advertindo e censurando vocês porque eu amo vocês. No capítulo 4, versículo 21, ele diz: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Diante do erro, diante do pecado, do abismo, uma ação pacífica pode empurrar ainda mais essa pessoa para o fundo do poço, para a sua vida de pecado, de erro, pois ela estará confortável na sua situação, ao passo que um chacoalhão talvez possa mudar toda uma realidade, possa fazê-la despertar. Ninguém gosta de tomar esse tipo de atitude. O texto que nós lemos da segunda carta de Paulo, no capítulo 7, ele diz que ele ficou angustiado por causa da sua primeira carta. Pais, líderes, pastores, não têm prazer e satisfação em ter que advertir você por causa da sua culpa, do seu ato de pecado. Não é legal, você se indispõe, é um estresse para todas as partes, pode acontecer uma ruptura de relacionamento, a pessoa pode não aceitar, mas o amor genuíno prefere ver aquela pessoa, aquele irmão, aquele filho, aquele liderado, salvo do erro, do pecado, da morte, a vê-lo de bem consigo mesmo. Ah, que bom, vem cá, meu amigão, vamos sair para tomar pode viver como você quer, do jeito que você quer, o que importa é que a gente está aqui junto, toma um milkshake junto, tal. O amor genuíno não age assim. E olha, você que é adolescente, você que é jovem, você que tem a idade que for, tenha apreço por qualquer pessoa que se importe com você nesse nível, a ponto de colocar o relacionamento em xeque, mas para te admoestar e advertir como a um filho, uma pessoa amada, porque essa pessoa quer ver você em caminhos de vida. São esses os sentimentos que estão passando pela vida de Paulo antes de se reencontrar com Tito e escrever a sua segunda carta. Ele diz no capítulo 2, versículo 4 da segunda carta: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo estava vivendo tempos de luta,
Encontrava-se, por causa disso, angustiado, abatido, atribulado, e ao se reencontrar com Tito, recebe um novo ânimo, ao saber que os irmãos da igreja de Corinto estavam melhorando, e que a sua correção, a sua advertência, havia surtido um efeito positivo. Aqueles irmãos entenderam o objetivo da carta e da advertência de Paulo. Paulo encontra-se agora aliviado, ao ver que a sua admoestação, o seu puxão de orelha, gerou tristeza. Sim, é verdade. Gerou dor, gerou incômodo, gerou desconforto, mas foi essa tristeza que fez com que aqueles irmãos de Corinto, que estavam caminhando para a perdição, mudassem o rumo da sua história, das suas vidas, e retornassem para o caminho da vida e de salvação. Aquela tristeza que eles sofreram é, segundo Paulo, tristeza segundo Deus. Um sentimento de culpa, uma dor, uma angústia profunda pelo erro que nos leva a um arrependimento sincero. Paulo fala assim: vocês sentiram uma tristeza profunda segundo Deus. Mas Paulo fala também que há um outro tipo de tristeza, a tristeza segundo o mundo. Também um sentimento de culpa, também uma dor, também uma angústia profunda, só que não pelo erro, e sim pelas consequências do erro, e que não produz arrependimento, mas gera remorso, é o que Paulo diz na sua carta. Querido jovem, adolescentes, você que nos acompanha, todos nós erramos, todos nós pisamos na bola, todos nós cometemos atos de pecado. A dúvida não é se vamos, mas quando iremos. Por vezes, eu, você, todos nós flertamos com caminhos de morte e perdição, como aqueles irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo. Na sua casa, navegando na sua internet, no seu trabalho, dirigindo o seu carro, no seu relacionamento familiar, por vezes o pecado sempre está nos assediando. E por vezes nós caímos. Por vezes Deus precisa intervir, envia homens, mulheres corajosos como Paulo para nos admoestar, para chamar a nossa atenção, para puxar a orelha, ou às vezes até mesmo situações incômodas que nos façam parar, refletir e perceber que estamos escolhendo trilhar um caminho longe de Deus. Estamos escolhendo ir para o lado escuro da força. Você lembra do Anakin Skywalker? Aquele menininho tão fofinho, virou Darth Vader no final. Lado escuro da força. Escolheu as trevas. O fato é que, quando somos confrontados com nossos erros, com os nossos pecados, por menores ou maiores que sejam, ficamos desconfortáveis, nos sentimos culpados e tristes. Nós sentimos tristeza. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E quando há culpa, há uma tristeza profunda no nosso coração. A questão é, a tristeza que sentimos é uma tristeza segundo Deus ou é uma tristeza segundo o mundo? E aqui se encontra um ensinamento precioso para nós, fundamental para superarmos o gigante da culpa com sucesso. A diferença, e grande diferença, entre o arrependimento e o remorso. Paulo diz, no capítulo 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tanto o arrependimento quanto o remorso são tristezas
gerados pela culpa. Qual a diferença? No arrependimento, a tristeza é pelo pecado, a tristeza é pelo erro, aquilo que fazemos e que é uma ofensa contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Já no remorso, a tristeza é pela consequência daquele erro, daquele pecado. Nós não ficamos tristes porque erramos, mas ficamos tristes porque sofreremos a consequência do nosso erro. Isso é remorso. Pense, por exemplo, nessa ilustração. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu não gosto do meu vizinho. Meu vizinho é muito bagunceiro, meu vizinho ouve música sertaneja o dia todo, meu vizinho torce para o Palmeiras, fica gritando, é um caos. Aí eu tenho uma ideia brilhante, quero acabar com esse sofrimento. Já sei o que eu vou fazer, eu vou matar o meu vizinho. E aí eu decido, eu vou matar e vou fugir para o Paraguai. E eu faço isso. Mato o meu vizinho, saio fugindo para o Paraguai, e eu estou nessa fuga, caminhos malucos, aquela tensão, e aí de repente eu sou pego. Estou lá num hotel de beira de estrada, tentando fugir, escondido, alguém bate na minha porta, Polícia Federal, se eu estou preso, me leva, me joga na cadeia. E aí você, que é meu amigo, vai me visitar, puxa vida, o que aconteceu, pastor Breno, tal, e aí você me encontra lá, sentado na minha cela, as duas mãos no rosto, chorando, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz, por que eu fui fazer isso? Então, o que eu estou sentindo nessa hora? Estou sentindo culpa e tristeza. Mas eu estou sentindo tristeza de arrependimento ou estou sentindo tristeza de remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém ou estou sentindo tristeza porque eu fui pego? Eu estou triste, arrependido, porque eu cometi um ato insano, tirei a vida de alguém que não merecia, por pior que fosse o gosto musical, o time dele, não merecia, ou eu estou cheio de remorso, triste, porque se eu não tivesse me escondido mal, se eu tivesse fugido, corrido melhor, eu não teria sido pego, estaria vivendo lá no Paraguai e teria me vingado do meu vizinho. Esse conceito, essa ilustração, se aplica a muita coisa na vida. Pensa, por exemplo, que você não estudou quanto devia, mas aí você só se sente culpado, fica triste, quando você não passa na prova, quando você bomba no exame, quando você reprova no concurso. Não estudar é o erro, mas a tristeza vem por causa da consequência. Há um problema aqui. Ou então você está dirigindo o seu carro, passa no sinal vermelho e não está nem aí. Mas aí, quando chega a multa, você fica triste. Que besteira que eu fiz. Olha agora aqui. Isso é remorso, não é arrependimento. Você está triste por causa da consequência do erro e não por causa do seu erro. Ou na vida profissional, o chefe te liga e pergunta: meu amigo, como está aquele serviço, aquele relatório que eu te pedi, aquele trabalho que eu solicitei? E aí você fala no telefone: estou quase terminando. E aí ele desce lá do escritório e vai até você: você está quase terminando? Então termina aí que eu preciso disso agora, para uma reunião, eu vou esperar você terminar. E aí você, na verdade eu nem comecei, foi pego pelo chefe. Agora está arrependido, fica triste porque foi pego, não porque mentiu, não porque estava fazendo o seu trabalho mal e relaxadamente, mas agora a sua tristeza e o seu peso de culpa vem porque mentiu, porque foi pego pelo chefe, na verdade. Pense na área financeira, mesma coisa, gasta mais do que ganha, mas só fica triste quando bloqueia o cartão, quando o nome vai para o SPC, quando o banco busca o carro, fica triste por causa das consequências, mas ainda não se arrependeu por causa dos erros. Na parte moral, a mesma coisa, não é diferente. A dupla, casal,
belezinha, fofinhos, bonitinhos, né? Amor para lá, paixão para cá, fazendo sexo antes do casamento. Mas daí só sentem o peso do pecado e da culpa, só ficam tristes quando a menina fica grávida. Enquanto estão lá, bem bom, né? Tá tudo bem, mas vem a consequência, que besteira que eu fiz, e agora? Isso é remorso, não é arrependimento. Se não tivesse ficado grávida, continuaria errando do mesmo jeito, ofendendo um ao outro, ofendendo a Deus. Perceberam? Você pode aplicar isso em vários outros exemplos. O fato é que a nossa tendência, a tendência do ser humano, é nos sentirmos culpados pelos erros, mas com remorso pelas consequências das coisas que fazemos e não verdadeiro arrependimento. Isso é muito sério. Essa é uma tendência. Eu dei vários exemplos aqui que você pode ter falado, puxa, isso já aconteceu comigo. Assim sendo, o gigante da culpa é que está vencendo essa batalha, não o contrário. Você não está vencendo a culpa quando a sua tristeza é por causa do remorso. Você está perdendo essa batalha. Na Bíblia nós temos alguns exemplos. Você deve se lembrar dos irmãos de José, carregaram a culpa e o remorso por terem agido mal com ele por toda a vida. Mesmo já acolhidos no Egito, após a morte de Jacó, seu pai, eles inventaram mentiras para José, dizendo que Jacó havia deixado uma última orientação para que José lhes perdoasse. Gênesis 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles estão ainda tomados pelo remorso, tristes pelas possíveis consequências do seu erro. José chora e diz, capítulo 50 de Gênesis, versos 19 e 20, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqueles irmãos não se arrependeram do seu erro, mas a culpa os levava a ter medo e sentiam grande angústia e tristeza pelas consequências de que aquele ato ainda poderia causar a eles. Há também o caso de Davi. Davi, como rei, está passeando pelo seu palácio, observa uma linda e formosa mulher, Batseba. Sente-se atraído por ela. Depois de praticado o ato de pecado, maquina ainda o assassinato do seu marido Urias. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, assim como Paulo confrontou os irmãos da igreja de Corinto, Davi se arrepende do seu erro e do seu pecado. O arrependimento de Davi está expresso no Salmo 51, versículo 12. Diante daquela tristeza que aquele ato causou, ele clama, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi está triste por causa do pecado, do erro, está arrependido e clama, quero de volta a alegria. Davi escreve o Salmo 32 que nós lemos no início, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Meus queridos, Davi é conhecido homem segundo o coração de Deus, não porque estava isento dos erros, do pecado, mas porque tinha um coração humilde o suficiente para reconhecer os seus erros, sentir o peso da culpa, entristecer-se, arrepender-se e clamar pelo perdão. Há também os casos de Pedro e Judas, por conta da negação e traição de Jesus. Ambos agiram mal contra Jesus na mesma ocasião, no mesmo episódio. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes ele afirma e declara que não conhecia o Mestre. Judas
com um beijo, afirma que aquele era o homem a quem estavam procurando. Trai Jesus com um beijo. Em Mateus 26, 75, nós lemos: então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou, Pedro sofreu, Pedro sentiu culpa e tristeza. Como que nós sabemos que foi uma tristeza verdadeira, segundo Deus? Porque mais para frente, nós vamos ver que ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos na frente, Mateus 27, 3 a 5, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas também sofreu, Judas também sentiu culpa e tristeza, mas a sua tristeza foi de remorso e não de arrependimento. O remorso, gerado pela culpa, sempre nos conduz a um erro maior. Como Paulo disse em 2 Coríntios 7, 10, que nós lemos, a tristeza segundo o mundo, o remorso, conduz à morte. No caso de Judas, uma morte física quase que imediata. Mas pior do que a morte física é a morte espiritual. Por isso que Pedro, esse mesmo Pedro, declara em um dos seus primeiros sermões, logo após ser restabelecido do seu pecado, lá em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós não podemos esquecer os ensinamentos de Paulo quando ele diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Concluindo, e a banda já pode subir, gostaria que você imaginasse assim, como os irmãos da igreja de Corinto, como Davi, como Pedro, como os irmãos de José, como Judas, você está tocando a sua vida, você está vivendo a sua juventude, você está vivendo os seus sonhos, os seus planos, mas os seus erros, os seus pecados estão conduzindo você para destruição e morte. Pela bondade de Deus, você se encontra com um Paulo, você se encontra com um Natan, você se encontra com um irmão, com uma irmã, com um líder de célula, com um amigo, com um familiar, com a mensagem do seu pastor, enfim, de alguma forma você é confrontado, é chamado a atenção, recebe a admoestação necessária a respeito do seu erro, do seu estado de culpado. Aquilo te choca, aquilo mexe com a sua estrutura, aquilo faz você perceber e se ver culpado por tudo que tem feito de errado e sente profunda tristeza pelo seu pecado. Aqui é o ponto determinante. Você vencerá o gigante da culpa ou você será vencido por ela? Você será humilde o suficiente para receber essa correção, escolher reaproximar-se de Deus, converter o seu caminho, retomar a direção correta, ou o seu orgulho fará com que você se afaste cada vez mais de Deus? Ouvir a mensagem, a admoestação, a censura, sentir-se culpado e triste, mas não mudar, é reflexo de remorso, não de arrependimento sincero.
Você permanece no caminho do pecado, e a consequência, o salário do pecado é a morte. Aquela tristeza, aquele incômodo, aquela perturbação na sua alma por conta dos seus erros e pecados, tem gerado em você arrependimento e vida, ou remorso e morte. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz, como é leve, como é pleno e suave aquele que não tem o peso da culpa do pecado, porque se arrependeu, converteu-se, foram cancelados os seus pecados.